Ezequiel 37, do 1 ao 10. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos. E se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram nas carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Este capítulo, ele mostra uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. E essa visão mostrava a situação, a realidade em que vivia o povo de Deus naquele momento. Era uma situação espiritual caótica. E essa visão, então, além de mostrar a situação do povo, ele mostrava também uma futura restauração. Nós vemos a partir do capítulo 36, que Ezequiel ele está apontando qual era o motivo de o povo se encontrar naquela situação. Então o povo ele estava naquela situação porque era idólatra. Era um povo idólatra. Por esta causa, eles então chegaram a estar nessa situação como um vale de ossos secos, sem vida, sem comunhão com Deus. O povo de Deus, ele havia pecado contra Deus, mas Deus chamou o profeta e mostrou o caos que eles se encontravam. Olhar para o caos e ver só a desgraça é muito fácil. Isso qualquer pessoa faz. Agora, olhar para o caos e ver alguma coisa de bom, isso só o profeta de Deus pode fazer. Nós estamos começando um ano. Esse é o primeiro culto de domingo deste ano. E como você está vendo esse 2023? Qual a tua perspectiva para 2023? A tua perspectiva é sombria ou ela é boa? Mesmo diante de uma situação difícil que nós estamos vivendo, seja na área sentimental, seja financeira, profissional, de fé, nós sempre precisamos profetizar. E o tema dessa mensagem é reclamar ou profetizar. Diante da dificuldade, nós temos essas duas saídas. Ou nós reclamamos, ou nós profetizamos. E o que é reclamar? Segundo o dicionário, é lamentar por algo ruim que aconteceu na própria vida. Então, quando acontece alguma coisa ruim, eu estava falando antes, no início,
que é nos momentos difíceis que a gente conhece quem é as pessoas. Mas é nos momentos ruins da vida é que a gente vê a visão da pessoa. Se a visão é boa, ela vai mesmo na situação ruim tirar coisas boas para ver. Mas se a visão da pessoa for ruim, nesses momentos é que você vai ver o que está no coração. Porque quando abre a boca, sai de baixo. É palavras ruins de tudo que é maneira, de tudo que é tipo. E quando eu estava estudando esse texto, eu me fiz algumas perguntas diante do texto. A primeira pergunta que eu me fiz foi esta: quem Deus levaria para uma experiências dessas, no meio de um vale de ossos secos? Quem Deus levaria? Logicamente, um profeta. O texto está mostrando isso. Se Deus mostrasse um vale de ossos secos para alguém que não fosse profeta, o propósito de Deus, através dessa experiência, poderia ser frustrado. Outra coisa que eu me perguntei aqui é: por que Deus levou um profeta? E eu mesmo respondi diante do texto: porque Deus iria mostrar o que o seu povo não acreditaria mais. Havia esperança para o povo de Deus, mesmo estando com suas casas destruídas, Jerusalém destruída, dignidade destruída, fé destruída, mas havia esperança. Então, é por isso que Deus levou um profeta. Porque se não fosse profeta, provavelmente, quando Deus perguntou aqui, acaso poderão reviver esses ossos? A resposta seria, de jeito nenhum, Senhor, eles estão sequíssimos. Esta é uma visão comum e que qualquer um tem. Qualquer um tem essa visão. Agora, olhar para uma situação dessa, ver que os ossos estavam sequíssimos e responder assim: Senhor Deus, Tu o sabes? Só homens de Deus fazem isso. Desistir na hora difícil é fácil. Persistir é que é difícil. E nós estamos vivendo um tempo em que o povo de Deus, na hora da dificuldade, eles desistem. Desistem da fé, desistem da igreja, desistem de Deus. Isso é a coisa mais comum que tem. Então, que povo de Deus é este que desiste na hora difícil? Nós não podemos, irmãos, ser um povo comum, ou qualquer povo, nós somos o povo de Deus. A nossa visão não pode ser uma visão comum, uma visão de qualquer um, não. Nós não somos qualquer um, nós somos povo de Deus. Então a nossa visão diante da dificuldade, ela não pode ser a que todo mundo vê, e não tem mais esperança. Há esperança sim, mesmo diante do caos. Sempre há esperança. Outra pergunta que eu fiz: por que Deus mostrou que os ossos estavam sequíssimos? Deus poderia mostrar os ossos, mas Ele poderia não levar a ver a realidade dos ossos. Eles não estavam ossos frescos. Ossos frescos, Ele poderia, Senhor, está fresquinho ainda. Não, estava sequíssimo, e todos espalhados naquele vale, porque diz aqui que foi se juntando cada osso ao seu osso. Por quê? Porque estava espalhado, a situação era caótica mesmo. Então, por que Deus mostrou a realidade? Porque Deus, irmãos, não engana ninguém. Deus não engana ninguém. Ele mostra toda a situação a qual nós estamos inseridos nela. Talvez nós não vamos entender tudo, mas nós iremos ver tudo. Entender não é a nossa parte. O profeta aqui entendeu? Não. Porque na resposta dele, ele mostrou que ele não sabia. Diz: ó Senhor, Tu sabes.
Então é importante que Deus ele não engana ninguém. Nós temos esta incumbência da parte de Deus, pregar a verdade sem enganar as pessoas. Porque muitas vezes nós queremos enfeitar o pavão na hora da evangelização. Nós queremos fazer o evangelho mais bonitinho. Não, gente, o evangelho é da cruz. É difícil. Não é fácil viver, mas é glorioso. Mas nós não podemos enganar as pessoas, dizer que é só sombra boa e água fresca, porque não é. Não é. É difícil, mas é glorioso viver o evangelho. Então, nós não podemos enganar as pessoas. Se Deus, no momento mais difícil, entre ele e o seu profeta, ele não enganou o profeta, ele mostrou toda a realidade, é porque nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não podemos querer enfeitar o pavão. A realidade do evangelho, ela é dura. Se é, se não é, não é. Se faz, faz, se não faz, não faz. Se está certo, está certo, se está errado, está errado. Nós devemos falar a verdade. Se está escrito, está escrito. Se não está escrito, não vou inventar. E é isso que muitas vezes as pessoas ficam inventando aquilo que não está escrito. E nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos, diante da dificuldade, nos posicionar. E isso sim faz parte da nossa caminhada com Deus. Nós precisamos nos posicionar. Nesse início de ano, o que você tem profetizado para o teu casamento? Porque muitas vezes, olhar para uma situação difícil e dizer, não tem mais jeito mesmo. Isso aqui é só separar mesmo, não tem mais jeito. Já tentei de tudo. Gente, isso aí qualquer um faz. Isso mostra que nós não estamos dispostos a mudar em nada. E nós precisamos mudar sim. Casamento, família, exige de nós mudança. Nós não temos palavra de rei, como diz por aí, né? Falei, está falado, pronto, acabou. Não, gente. Não é assim. Nós precisamos olhar para a situação difícil e dizer, Senhor Deus, tem jeito sim, eu acredito, Senhor, então no que depender de mim, Senhor, eu vou mudar. E não passe um ano todo reclamando do teu casamento. Faça alguma coisa para mudar, mas faça da maneira correta. Se precisar se humilhar, pedir perdão, se humilhe, peça perdão. Se precisar ceder, ceda. Porque é assim que se faz um casamento. O que você tem profetizado para os teus filhos? E muitas vezes, os pais, em brincadeira, amaldiçoam seus filhos. Em brincadeira. Vem cá, seu peste. Como assim? Vem cá, seu peste. Você está amaldiçoando seu filho. Você acha que isso é brincadeira? Não é, não. Você pode estar fazendo para brincadeira. O diabo não leva na brincadeira, não. Ele leva a sério. Saiu da sua boca. Então nós não podemos, com a nossa boca, amaldiçoar nossos filhos. Irmãos, eu sempre tive o cuidado com os meus filhos. Eu protegi a mente dos meus filhos. Eu não deixava ver cenas terríveis. Eu não deixava ver. Eu poupava eles de ver até coisas na televisão, ou desenho, ou seja literatura. Eu não deixava eles ver coisas que ia coisar a mente deles, ia penetrar na mente deles. Eu poupo até o meu neto. Eu não deixo o meu neto ver determinadas cenas, ou determinadas coisas. Quando ele está comigo, eu não deixo ele ver para não poluir a mente dele. Eu quero que a mente dele esteja livre para que Deus haja. Para que não esteja contaminada com coisas horríveis. E muitas vezes a gente não sabe por que o filho não dorme à noite. Sabe por quê? O dia inteiro no celular vendo aquela...
sangue daqui, corta daqui, e arranca a cabeça dali, o dia inteiro vendo aquilo, vai dormir. Meu filho não dorme de noite, vem orar por ele. Será que é oração mesmo? Ou é proteção que ele precisa? Gente, nós estamos vivendo um tempo que os filhos estão sendo educados pelo celular. Ele não está chorando, então o dia inteiro no celular. Que educação, não? É só porque ele não está chorando, o seu filho não precisa só não chorar. Ele precisa de um olho no olho, ele precisa de um colo, ele precisa de atenção. E nós estamos fazendo barulho aí e não estamos fazendo o que é certo. Meu filho, não, quietinho, não dá trabalho, o dia inteiro, corta a cabeça. E está tudo certo. Cuidado que você está profetizando a maldição para o teu filho. Que você está profetizando para o teu trabalho. Gente, trabalho é dignidade. Nós precisamos de um trabalho. Os patrões, eles não têm obrigação de pagar o teu salário, não. Mas nós precisamos abençoar o nosso trabalho. Chega, amanhã é segunda, né? Sabe como muitos crentes vão para o trabalho? Céus, vida, segunda-feira chegou. Pela madrugada? Como assim? A primeira coisa que eu faço quando eu me levanto para ir trabalhar, eu levanto, Senhor, graças a Deus, muito obrigado pelo meu trabalho. Vou tomar banho e já saio, tomo banho até meio gelado para acordar bem direito. E vou feliz da vida para o meu trabalho. Chego no meu primeiro cliente, bom dia, tudo bem? Quanto a semana? De boa. Porque se a gente já chegar amaldiçoando nosso trabalho, céus, vida. Chega no trabalho, não rende, o dia não passa, nossa, só meio-dia ainda. Nós precisamos abençoar, mas profetiza no teu trabalho. Profetiza. Seja homem de Deus. Porque reclamar qualquer um faz. Qualquer um faz. Há vales, irmãos, que é Deus que nos leva. E nesse caso aqui, o profeta estava vivendo num vale, mas o vale foi o próprio Deus que levou ele a este lugar. O importante, irmãos, não é onde estamos, mas o importante é com quem estamos. Se Deus estiver conosco, ainda que seja num vale de ossos secos, é maravilhoso. Não tem problema não. Ainda que seja num vale de ossos secos. E é importante que Deus levou o profeta ali e ele ficava andando no meio do vale. E nós precisamos ter essa noção que se foi Deus que nos levou para o vale, Deus está conosco. E nós precisamos depender dele. O que está acontecendo hoje? Nós, cristãos, não queremos mais depender de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que o crente não quer mais depender de Deus. Ele quer depender das próprias pernas. Ele quer andar segundo a sua própria raciocínio. Irmãos, ainda que sua vida esteja de vento em popa, busque em Deus o que fazer, qual é o próximo passo. Busque em Deus. Porque não é porque você não está num vale de ossos secos que você não precisa da direção de Deus. Você precisa sim. E Deus vai te direcionar. Agora, no vale, muito mais ainda. O vale não é o nosso fundo do poço. O vale são as nossas experiências com Deus. E se Deus está contigo, não reclame. Profetize. Foi isso que o profeta fez. Muitas vezes, nós estamos vivendo num momento difícil e nós pensamos assim: Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Na quarta-feira eu falei sobre exatamente isso que eu vou falar para vocês aqui. Lá em Números 22, Deus falou com uma mula e a mula falou. Obedeceu a Deus. Em Marcos 4:41, Jesus, ele falou com a natureza.
E a natureza obedeceu. E as pessoas dizem, oh, quem é este? Que até o mar lhe obedece. Irmãos, Deus ele tem propósito no vale. É que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes nós temos dificuldade para dar glórias a Deus ou dar graças a Deus em tudo. Nós temos dificuldade. Agora aqui, Deus falou com o osso seco. E o osso seco ouviu e obedeceu. Se Deus falou com a mula, se Deus falou com a natureza e falou com o osso, por que você acha que Deus não iria falar com você? Deus fala com você sim. É você que não quer mais ouvir a Deus. Sabe por quê? Muitas vezes Deus fala aquilo que você não quer ouvir. E aí você diz que Deus não fala comigo, não. Ou diz, não foi Deus que falou comigo, não. E foi Deus sim. E se você não obedecer a voz de Deus, o que Deus falou com você, aí você vai se arrebentar. Porque Deus está te dando uma direção, mas você não quis ouvir. Há momentos que o que um homem de Deus faz parece loucura. E nós vemos aqui o profeta profetizando para um vale de ossos secos. Você imaginou se a igreja estivesse ali? Se o povo estivesse ali vendo o que o profeta estava fazendo? O povo diz, o profeta endoideceu, vamos internar no bairral que endoideceu o profeta. Profeta muitas vezes faz loucura, porque o importante não é a quem profetizamos, mas é em nome de quem profetizamos. Não importava se era um vale de ossos secos, o importante é que Deus tinha falado para profetizar. Profetiza, profetiza, profetiza. E ele fez essa loucura, profetizou. Muitas vezes, irmãos, aquilo que profetizamos parece loucura, mas não é não. É direção de Deus. Nós, quando fomos para mudar aqui, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava na direção de Deus. Só que os irmãos, nós estávamos num lugar menor, mas era bem aconchegante, era bonitinho. Bem pintadinho e tal. E quando eu trouxe os irmãos para ver aonde é que nós iríamos mudar, teve irmãos que saiu daqui chorando. Porque quando olhou para esse lugar aqui, falou, não é possível. Mas eu estava todo feliz, eu estava eufórico, porque eu sabia que era a vontade de Deus. E hoje estamos aqui. Com certeza, quem chorou lá não choraria hoje. Nós precisamos, muitas vezes, acreditar, ainda que pareça loucura. Nós precisamos acreditar. Profetizar para um vale de ossos secos não é algo normal, não, irmãos. Mas foi isso que o profeta fez. É nos momentos de dificuldade que a nossa fé é aumentada. E muitas vezes nós pedimos, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Só que quase que a gente ora a segunda parte, Senhor, aumenta-nos a fé, mas não deixa eu passar por dificuldade. Como assim? É na dificuldade que a nossa fé é provada. Então são as dificuldades que fazem com que a nossa fé aumente. Há momentos que precisamos ir além do natural para ver o sobrenatural acontecer. Se olharmos para a nossa caminhada com Deus, apenas o natural, muitas vezes nós vamos perder a esperança, porque o vale estava cheio de ossos e estavam sequíssimos. Mas se olharmos o sobrenatural, o que Deus pode fazer, a alegria vem ao nosso coração, o ânimo aumenta, e nós passaremos a viver aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver. O problema é que nós queremos viver o sobrenatural sem fazer nada, de braços cruzados, na sombra boa e água fresca. Viver o sobrenatural de Deus exige de nós
Primeiro, um posicionamento. Eu vou viver, Senhor. Eu vou passar, Senhor. Eu vou continuar firme, Senhor. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar firme, Senhor. Eu não vou desistir. Primeiro, um posicionamento. Depois, uma busca. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de dedicação. Nós precisamos louvar e adorar a Deus em todos os momentos. Então, para viver o sobrenatural, nós precisamos ter posicionamento. Mas nós precisamos buscar a Deus, porque viver o sobrenatural de Deus exige posicionamento e dedicação. Porque o sobrenatural de Deus exige uma coisa: intimidade com Ele. Você está íntimo de Deus ou você está frio? Ou você está distante? Como está o teu relacionamento com Deus? Para ver o sobrenatural de Deus, primeiro precisa posicionamento, depois dedicação. Saiba de uma coisa, irmãos. Deus traz esperança aonde não há esperança. Deus faz o impossível acontecer. Deus pode agir em qualquer situação, em qualquer cenário. Não desanime. Mas Deus só age conforme a nossa fé, de acordo com a sua palavra. O texto diz assim, que o profeta agiu conforme o Senhor lhe falou. No momento em que o Senhor lhe falou. A ação de Deus, irmãos, ela é perfeita, sempre foi. Antes era só osso. Aí o Senhor mandou profetizar, ao versículo 4. Profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito e vivereis. Porei sobre vós tendões, farei crescer carne e tal. E aí olha aqui no versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Deus cumpriu o que ele falou para o profeta, juntou osso, cada osso ao seu osso, e veio os tendões, veio a carne, veio a pele, mas não estava concluída a obra. Deus começa e termina. Deus não para no meio, não. Aí Deus diz, então agora, sim, está um monte de morto aí, né? Não está mais só osso, está um monte de morto. Profetiza aos quatro ventos, ao Espírito. E ele profetizou e entrou o Espírito naqueles cadáveres. E se levantou um exército sobre modo poderoso. É assim que Deus faz. Não se conforme com o mais ou menos de Deus, não. Deus, ele age por completo. Ele não deixa a coisa pela metade, não, mal terminada, não. Ele começa e termina. E sua obra é perfeita. Que neste ano você possa experimentar o sobrenatural de Deus. Tenha experiência com Deus. Busque Deus. Se comprometa com Deus. E experimente o sobrenatural de Deus. Deus tem coisas para realizar na minha e na tua vida. Mas busque Deus, creia em Deus. Se esforce por Deus e pela sua obra. É assim que Deus faz no meio do seu povo. Deus pode agir sim, mas tome cuidado com as tuas palavras. Porque as tuas palavras que saem da tua boca, ela pode te abençoar ou te amaldiçoar. Cuidado com as tuas palavras. Que neste ano você seja prudente. Que você profetize e não reclame. Que Deus nos abençoe.